Aleluia. Bom dia, irmãos. Que a paz esteja convosco. Amém? Vamos aproveitar que estamos de pé e vamos abrir a palavra de Deus no livro de Mateus. Mateus, capítulo 18, a partir do versículo 21. A palavra de Deus diz aqui, nesse texto, que então Pedro aproximou-se-lhe e perguntou: Senhor, até quantas vezes meu irmão pecará contra mim e eu lhe perdoe? Até 7 vezes? Respondeu-lhe Jesus: Não, te digo que 7 vezes, até 7 vezes, mas até 70 vezes 7. Por isso o reino dos céus é semelhante a um rei que resolveu ajustar conta com os seus servos. E passando a fazê-los, trouxeram-lhe um que lhe devia 10.000 talentos. Não tendo ele, porém, com que pagar, ordenou o Senhor que fosse vendido ele, a mulher, os filhos e tudo quanto possuía, e que a dívida fosse paga. Então o servo, prostrando-se-lhe, reverente, rogou: Sê paciente comigo e tudo te pagarei. E o senhor daquele servo, compadecendo-se, mandou embora e perdoou-lhe a sua dívida. Uma paradinha aqui, irmão, depois nós continuamos. Veja, irmão, que esse servo ele tinha uma dívida impagável, mas essa dívida foi paga. Então fale para você mesmo agora, vamos falar para nós mesmos. Eu também tinha uma dívida impagável, mas ela foi paga. Lembra dessa frase, irmão, não esqueça dessa frase. Continuando, paramos no versículo no 29, né? Continuando no versículo 29. Então no 28. Saindo, porém, aquele servo, encontrou um dos seus conservos, que lhe devia 100 denários, e agarrando-o, o sufocava, dizendo: Paga-me o que me deve. Então o seu conservo, caindo-lhe aos pés, lhe implorava: Sê paciente comigo e te pagarei. Ele, entretanto, não quis. Ele, no entanto, não quis. Antes, indo, o lançou na prisão até que saldasse a dívida. Vendo seus companheiros o que se havia passado, entristeceram-se muito e foram relatar ao seu senhor tudo o que acontecera. Então o seu senhor o chamou e lhe disse: Servo malvado, perdoei-te aquela dívida toda, porque me suplicaste. Não devias tu igualmente compadecer-se do teu conservo, como também eu me compadeci de ti? E indignando-se o seu senhor, o entregou aos verdugos, até que lhe pagasse toda a dívida. Assim também meu Pai celeste vos fará, se do íntimo não perdoardes cada um a seu irmão. Irmãos, essa palavra, eu e o Diego, nós estamos dando aula na sala Prossiga. E nós estamos falando a respeito das parábolas, ensinando sobre as parábolas de Jesus. Então, cada domingo nós falamos sobre uma parábola. E umas semanas atrás, eu tive a felicidade, né, de compartilhar, de ensinar, né, sobre esta palavra, de dar a lição sobre esta palavra. E dando ali a lição, né, falando ali e tal, depois Deus começou a falar no meu coração algo a mais sobre esta palavra. E aí eu entendi, é uma palavra que Deus está me dando. Deixa eu guardar, porque quando eu tiver a oportunidade, eu vou estar trazendo essa palavra para a igreja. E a oportunidade chegou, né? O pastor André me convidou, Deus abençoe o pastor André pela confiança. E nós estamos trazendo aqui essa palavra.
Essa palavra, irmão, ela fala de 3 pontos. Ela fala de compaixão, ela fala de justiça e ela fala de perdão, né? Mas eu quero me atentar hoje, irmão, é o que Deus colocou no meu coração, para nós falarmos, irmão, sobre perdão. Perdão, irmão, é algo, irmão, que é essencial na vida de um cristão. Porque tudo, irmão, na nossa vida vai depender, irmão, do perdão. Para sermos perdoados, precisamos pedir perdão. O perdão é aquele, irmão, que abre os caminhos. O perdão é aquele, irmão, que traz paz ao nosso coração. Então, tudo, irmão, na nossa vida cristã, ela envolve o perdão. Por isso é tão importante, e Deus colocou no meu coração estar falando sobre isto hoje, nessa manhã. Amém? Graças a Deus. O perdão, irmão, é a junção de 2 palavras. Interessante que é 2 palavras distintas, mas é a junção das 2, que é perder e doar. Perder e doar. Olha que interessante. Talvez esteja aí, irmão, uma razão porque muitas vezes é difícil perdoar. Porque nem todo mundo está disposto a perder. Mas muitas vezes é necessário perder para crescer ou conquistar mais. Outra coisa, irmão, perdão também envolve também, irmão, a gente consciência, se conscientizar que o propósito é maior, que a recompensa é maior. Que o que eu vou ganhar com o perdão vai ser muito maior daquilo que eu tenho, daquilo que está comigo. Ou seja, eu vou receber uma recompensa muito maior quando eu perdoo, quando eu dou. Então, na palavra de Deus, em Mateus 16, 25 e 26, nós vamos ler aqui, né? Diz lá: pois quem quiser salvar a sua vida, a perderá. Mas quem perder a própria vida por minha causa, a encontrará. Pois o que adianta ao homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Ou o que pode doar o homem em troca da sua vida? Olha aí, irmão. Então eu preciso me conscientizar que se eu perder, se eu doar o perdão, eu vou ganhar muito mais. Eu vou receber muito mais. Se eu ficar preocupado, mas eu vou perder a minha vida, eu vou perder os meus prazeres, eu vou perder a minha vaidade, eu vou perder os meus costumes, irmão, nós vamos perder a nossa vida. Mas se nós perder, se nós doar, nós vamos ganhar a vida eterna. Que se comparado, irmão, a essa vida, não tem comparação. Não tem comparação. Então o próprio Jesus, ele doou a sua vida. Por quem? Por nós. E quantas vidas ele ganhou? Né, irmão? Quantas vidas ele ganhou? Só aqui, quantas almas tem aqui? Ganha por causa que Jesus perdeu a dele. Então nós precisamos nos conscientizar. E quando nós se conscientizamos que que vai ser abençoado somos nós mesmos, com a liberação do nosso perdão, quando nós se conscientizar sobre isso, irmão, vai ficar fácil perdoar. Não vai ficar tão difícil. E aí, irmão, surge uma pergunta: por que eu preciso perdoar? Por que eu preciso? Talvez você esteja aí pensando nisso. Por que eu preciso perdoar? Por que nós precisamos perdoar? O que eu ganho com isso? Qual a vantagem sobre isso? Então é sobre isso que nós vamos falar um pouquinho hoje. Nós vamos continuar aqui falando. Já estamos falando, né?
Porque eu preciso perdoar. Então tá lá. Perdoar não é um sentimento. Perdoar é uma decisão. Perdoar não é um sentimento. Não fique esperando, irmão, sentir. Quando eu sentir, aí eu perdoo. Não fique esperando isso, irmão, que isso pode não acontecer nunca. Talvez, irmão, se a pessoa que está esperando sentir para perdoar, ela vai morrer e não vai sentir. E ela vai morrer sem perdoar. E aí só Deus sabe o que vai acontecer com essa pessoa. Então não espere sentir. Decida hoje perdoar. Decida hoje. Tome a decisão hoje. Ah, irmão, mas não é fácil perdoar. E não é fácil mesmo. E não é fácil mesmo. Talvez tenha pessoas aqui, eu esteja falando aqui, né? Ou para alguém que está nos assistindo, com pessoas que foram duramente feridas. Pessoas que receberam ali, foram muito feridas. A ferida é grande, foi grande. Mas, irmão, o que nós precisamos entender, irmão, que às vezes a pessoa ela fala, fulano não merece o meu perdão. Talvez tenha filhos que falem para os pais, meu pai, minha mãe não merece o meu perdão. O que ela fez, o que ele fez foi muito grave. Talvez tenha pai que esteja pensando isso dos filhos. Meu filho não merece o meu perdão. Tanto que eu fiz por ele, eu me matei por ele, e ele fez isso comigo, não merece o meu perdão. Mas aí, irmão, eu faço uma pergunta. Talvez nessa concepção, talvez alguns possam ter até razão, em partes. Porque talvez o problema, a situação foi muito grave, a ferida foi muito grande. Mas com esse pensamento, irmão, aí eu faço essa pergunta. Talvez a pessoa não merece o seu perdão, mas e você merece sofrer? Então eu não vou perdoar porque o fulano merece. Eu vou perdoar porque eu preciso me livrar dessa culpa, eu preciso me livrar desse mal que eu estou vivendo. Está me entendendo, irmão? Então não é porque a pessoa merece, não. É porque eu preciso me libertar. Eu mereço viver uma vida livre, uma vida abençoada, uma vida próspera. Eu preciso viver na prosperidade espiritualmente falando. Paz no meu coração, eu preciso de paz. Por isso, então nós precisamos nos conscientizar que o que eu vou receber através do perdão é muito maior. Talvez tenha pessoas, irmão, que ela não perdoa, mas a pessoa que fez mal para ela nem viva mais. Nem viva mais. Talvez já tenha morrido. Talvez tem pessoas que ela diz, eu não vou perdoar, mas a pessoa que fez mal para ela nem lembra mais. Por que há aquele ditado que diz que quem apanha, lembra, quem bate, esquece? Porque quem apanha fica com as marcas, fica com a ferida das marcas. Por isso que ele lembra. Mas essas feridas precisam sarar. A pessoa que bateu talvez nem lembre mais. Nem esteja mais lembrando que feriu aquela pessoa. Mas a pessoa está lá. E quando que uma ferida, irmão, ela às vezes a pessoa fala, eu perdoo, mas não esqueço. E eu te digo uma coisa, irmão, perdoar não é esquecer, não. Perdoar não é esquecer. Quem esquece está com problema de saúde, né? Quem esquece está com problema na cabeça. Precisa se tratar, não é esquecer. Mas perdoar, irmão, é quando ela lembrar daquilo. Uma ferida, irmão, só é curada quando você põe o dedo na ferida e ela não dói mais. Quando você põe lá o dedo, daqui, aqui tem uma ferida, mas não sinto mais nada quando eu coloco o dedo. Perdoar é isso. Perdoar é quando a gente pode até lembrar, e lembra, mas aquela lembrança não causa mais dor. Aquela lembrança não causa mais ressentimento. Aquela lembrança não causa mágoa. Né?
Não é necessário também, irmão, também não é necessário conviver com a pessoa. Perdão não é isso, não está condicionado. Eu perdoei, agora eu preciso viver com essa pessoa, eu preciso confiar nessa pessoa. Não, são coisas distintas, irmão. São coisas distintas. Confiança é uma coisa, perdão é outra. Perdão é outro. Talvez a pessoa não mereça mais a sua confiança, mas não por causa que você não perdoa. Não. São coisas diferentes. Precisamos separar. O perdão vai trazer paz. O perdão é para nos fazer bem. O perdão é para nos libertar. Então, esse é o primeiro. Por que eu preciso perdoar? Tinha um pregador que dizia que quando a pessoa não perdoa, ela toma um vidro de veneno e que fica esperando a pessoa cair. Olha só, ele toma um vidro de veneno e fica esperando a pessoa cair. Mas a pessoa não se dá conta que quem está caindo é ela. Que quando ela bebe o veneno, é ela que está morrendo. Então, quando a pessoa ela não libera perdão, ela está morrendo. Às vezes ela não se dá conta, ela está morrendo, espiritualmente falando. Então, irmão, nós temos que decidir hoje. Hoje é o dia. Se de repente alguém aqui hoje precisa pedir perdão para alguém, ou precisa perdoar alguém, seja agora ou seja do passado, esteja aqui ou não esteja aqui, esteja próximo a você ou esteja longe, irmão, é hoje. Tome a decisão hoje. Segundo, por que eu preciso perdoar? Perdoar não é uma opção, irmão. Perdoar é um mandamento. Olha o que diz em Mateus 6:12. Perdoa as nossas ofensas, porque também temos perdoado aqueles que nos ofendem. O cristão, irmão, que quer lavado, remido, que já aceitou o Senhor Jesus, que tem o Jesus como seu único Salvador, e quer viver, irmão, uma vida de obediência, precisa cumprir esse mandamento. Não é uma opção. Não é uma escolha. Porque se eu for escolher fazer essa escolha, aí a minha escolha vai ser: eu vou perdoar o pastor André porque ele merece. Mas eu não vou perdoar o Tiago, não, ele não merece, não. Então não pode ser uma escolha. É um mandamento. Eu preciso perdoar o pastor André porque ele merece, mas eu preciso perdoar o obreiro Tiago, eu preciso perdoar o irmão Antônio, eu preciso perdoar a pastora Benedita, ou seja, eu preciso cumprir o mandamento. Também não é uma opção, eu vou optar, fulano, cicrano, tal, não é uma opção. Nós não podemos levar para esse lado, não. Eu preciso perdoar e pronto. Eu preciso cumprir a palavra de Deus. Que cristão sou eu? Que só vou cumprir aquilo que me agrada. Eu só vou cumprir aquilo que, de certa forma, vai satisfazer o meu ego, a minha vaidade. Mas tem coisas que eu não dá para fazer. Não. Se somos uns cristãos cumpridores da palavra de Deus, isso aqui é um mandamento, precisa ser cumprido. Estão entendendo, irmão? Está entendendo? Podemos continuar? Terceiro, é preciso perdoar para quê? Para sermos perdoados. Para sermos perdoados. Marcos 11, 25, 26. Olha o que diz. Naquela ocasião, Jesus disse: eu te louvo, Pai, Senhor do céu e da terra, porque escondeste essas coisas aos sábios. Eu acho, irmão, que... Isso é que eu marquei errado? É Marcos, irmão, acho que eu marquei Mateus, né? É Marcos 11, ali está Mateus. Isso mesmo. Obrigado, irmã.
quando estiveres orando, se tiverem alguma coisa contra alguém, perdoa-no, para que também o Pai Celestial perdoe as transgressões de vocês. O 26, né? Acho que pulou para o 27, né, irmão? É 25 e 26, né? Eu acho que ele leu 26, né? Glória a Deus. Vinte e cinco, né? Isso. Agora eu lembro agora o 26. Por favor, irmã. Não foi, né? Não, tudo bem, então. Vamos. Vou ver se a gente. Hã? O 26? Mas se vocês não perdoarem, também o seu Pai que está nos céus não perdoará os seus pecados. Isso. Então é isso aí, irmão. Então, se nós não perdoar, nós não vamos ter os nossos pecados perdoados. Nós precisamos perdoar para sermos perdoados. Em Isaías 59, versículo 1 e 2. Isaías 59, versículo 1 e 2. Vamos ver o que está escrito lá. 59, versículo 1 e 2. Olá, está lá. Vejam, o braço do Senhor não está encolhido para que não possa salvar, nem surdo o seu ouvido para que não possa ouvir. O 2. Contudo, as maldades separam vocês do seu Deus. Os seus pecados escondem de vós o rosto dele, por isso ele não os ouvirá. Aí você me pergunta, o que tem isso a ver com o perdão dos pecados? E aí eu te respondo, tudo. Tudo. Por quê? Porque lá diz no versículo 1 que o braço dele não está encolhido para que ele não possa ajudar a operar. Também o seu ouvido não está agravado, surdo, para que ele não possa ouvir os nossos clamores. Mas aí vem aquela indagação, por que muitas vezes nós pedimos e não recebe? Por que nós clama e não somos ouvidos, não há resposta? Por que nós oramos, nós clamamos, nós buscamos um milagre e esse milagre não vem? Por quê? Aí o versículo diz por causa de uma barreira de pecado que há entre nós e o vosso Deus. Isso impede ele de nos ouvir, isso impede ele de estender a sua mão para nos ajudar. E só há uma maneira, irmão, uma maneira dessa barreira cair por terra. Qual é? Deus perdoar os pecados. Quando Deus perdoa os pecados, essa barreira cai. Aí ele vai nos atender, aí ele vai nos ouvir, aí ele vai fazer os milagres na nossa bênção. Mas para que ele faça isso, para que ele derrube essa barreira de pecado na nossa vida, eu preciso pedir perdão. Primeiro eu preciso perdoar a quem me ofendeu. Eu preciso liberar perdão. Aí ele perdoa, essa barreira cai, e aí está tudo. Começam aí a se manifestar o poder de Deus na nossa vida, as bênçãos de Deus na nossa vida. Mas também, irmão, não é só isso. Quarto, eu preciso perdoar. Deixa eu ver se eu marquei aqui. Eu preciso perdoar, não tem. Quarto, perdoar para não ter minha dívida revogada. Isso aqui, irmão, é muito sério.
Nós precisamos meditar, nós precisamos refletir sobre isso. Então, no texto lá que nós lemos, em Mateus 18, só que no versículo 32, diz aí, olha, então o Senhor chamou o seu servo e disse, servo mau, cancelei toda a sua dívida, porque você me implorou. Não deveria você ter tido misericórdia do seu conservo, como eu tive de você? O que é que ele fez, irmão? Pegou aquele servo e mandou trancar na cadeia. Lembra que eu falei para o irmão lembrar da frase que nós? Qual foi a frase, irmão? Eu também tinha uma dívida impagável, mas ela foi paga. Mas se eu não perdoar o meu conservo, se eu não perdoar o meu irmão, se eu não perdoar quem me deve, essa dívida pode ser revogada. Olha que coisa séria, irmão. O homem tinha dívida, foi paga a dívida, tinha a dívida já paga, esquecida. Mas uma atitude dele, de não perdoar o seu conservo, o seu senhor chamou e falou, você não devia ter perdoado como eu te perdoei? Pois agora está cancelado. O que eu fiz aí, cancelou. Você vai lá para a cadeia agora. Então nós precisamos, irmão, tomar cuidado com isso. Porque muitas vezes nós estamos aí confiando, a minha dívida está paga. Deus já me perdoou. Deus já fez, precisava ter feito, agora está tudo bem. Mas aí, eu não perdoo, eu não libero o perdão, essa dívida não pode ser revogada. Pode ser revogada. E é por isso que Jesus fala, naquele dia, muitos vão me falar, Senhor, 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 eu fui um cristão exemplar, eu fiz, curei, expulsei demônio, em teu nome, e aí ele vai dizer, da parte de mim, eu não te conheço. Eu não te conheço. Porque muitas vezes, irmão, a gente vive um evangelho de aparência. Vive um evangelho de aquilo que pode ser visto, aquilo que me agrada, eu cumpro, eu faço. Mas aquilo que vai me custar, aquilo que talvez me faça perder. Lembra da palavra perdoar? A junção das duas palavras, perder e doar? Pois é. Às vezes aquilo que me faça perder uma noite de sono, talvez aquilo que me faça perder a minha vaidade, aquilo que me faça perder alguns momento da minha vida, de ter que ir até o irmão, de ter que pedir perdão, de ter que falar com o meu irmão. Não, isso eu não vou fazer. Pois é, irmão. O evangelho é para ser cumprido por completo. O evangelho não é para viver só as flores. É também para viver os espinhos. Também. Uma roseira, ela é muito bonita, né, irmão? Quando você vê uma roseira de longe, só aquelas rosas, Rosas, cada uma mais bonita do que a outra. Mas aí você vai chegando para perto e você vai vendo que tem uns espinhos também. Faz parte da roseira. Então, a nossa caminhada cristã tem muita coisa bonita, muita coisa maravilhosa, mas também tem algumas coisas que nós precisamos, não podemos fugir. Talvez não seja lá muito legal, não seja lá muito atraente, talvez vai nos custar alguma coisa, vai nos fazer perder algumas coisas, mas nós precisamos também cumprir. Amém, meus queridos? Estão entendendo, irmão? Estão entendendo, hein? Posso continuar? Então vamos lá. Quinto, eu preciso perdoar para libertar a minha alma. Eu preciso
perdoar para curar e libertar a minha alma. Irmão, isso é científico, já é comprovado, que uma boa parte das enfermidades do corpo, irmão, ela vem das feridas da alma. Ela vem da alma. Principalmente, as ansiedades, depressão, E aí, por causa disso, às vezes se torna, às vezes até mesmo alguns tipos de câncer e outras enfermidades. Mas aí você tem uma enfermidade no corpo, você vai no médico, o médico passa um remédio, você toma, sara o corpo. Mas a alma, irmão, não se sara com remédio. A alma não se sara com remédio. A alma se sara principalmente com perdão. É importante, irmão, lembrar aqui, eu quero abrir um parênteses para falar uma coisa aqui. Talvez você esteja aí sentado e pensando, essa palavra não tem nada a ver comigo. Eu não preciso perdoar ninguém. Eu estou de bem com todo mundo. Amém, glória a Deus. Mas deixa eu te falar uma coisa, irmão. A palavra de Deus tem propósito. A palavra de Deus, a própria Bíblia diz que a palavra de Deus, ela não volta vazia. Ela vem para cumprir um propósito. E a palavra de Deus, irmão, guarda isso. Ela vem para curar as feridas do passado. Ela vem para alinhar o presente. E ela vem para nos preparar para o futuro. Vamos repetir? A palavra de Deus, ela vem para curar o passado, as feridas do passado. Ela vem para alinhar o nosso presente. E ela vem para nos preparar para o futuro. Aqui está tudo muito bonito, né, irmão? Aqui ninguém vai ofender ninguém. Não é verdade? Aqui ninguém vai ofender ninguém. Está todo mundo bonito, ouvindo a palavra, sorridente, Tudo lindo, tudo maravilhoso. Mas daqui a pouco, irmão, depois da escola bíblica, alguns, que não ficam para a escola bíblica, daqui uns 15, 20 minutos, vai estar saindo por aquela porta. E lá nós vamos encontrar o mundo. Talvez nós saindo por aquela porta, Deus o livre que não. Mas talvez nós saímos por aquela porta, ao pisar lá na rua, alguém nos ofende. E aí eu pergunto, o que você vai fazer? Não ouvi, o que vocês vão fazer? Irmão, eu vou ofender ele. É isso? Não, né, irmão? Não foi isso que a palavra está falando. A palavra está nos preparando para o futuro. O futuro não é o ano que vem. O futuro pode ser daqui 20 minutos, 10 minutos, pode ser daqui 1 minuto. Talvez você olhe aí para alguém, eu falei, aqui ninguém vai ofender, mas, talvez você olhe para alguém aí, alguém olhe para você, e aquele olhar já é uma ofensa. O que você vai fazer? Você vai olhar também igual para ele? Não. Então, irmão, o futuro é daqui a pouco. É daqui. Então, a palavra está vindo para nos preparar para esse futuro. Talvez ao chegarmos em casa, nós vamos nos deparar com uma situação que vai nos ofender. E aí, mas eu ouvi a palavra, e a palavra já falou comigo. Como diz, a minha digníssima esposa sempre fala isso, A palavra de Deus nunca, sempre chega na frente, Ela sempre fala essa frase. A palavra de Deus sempre fala na frente. A irmã Lúdia ali, Quem não conhece, Minha esposa. Ela sempre fala isso, E é uma verdade, a palavra de Deus sempre chega na frente. Para quê? Para nos preparar para o que está vindo. Então, irmão, esse é o propósito. Uma pessoa fala, mas essa palavra é muito boa para o fulano lá, mas o fulano não está aqui. Bem que ele podia estar aqui para ouvir essa palavra, não. Como diz também o pastor André sempre, pastor André? A bênção é para quem está presente. A bênção é para quem está presente. E vamos lá, irmão, que o Wando já deu a dica aqui. Então eu preciso perdoar, para libertar a minha alma. Mas eu tenho que falar mais uma coisa aqui, irmão.
Quando a pessoa não perdoa, ela fica presa. O que acontece com uma pessoa quando está presa, irmão? Tudo que ela fala, tudo que ela faz é o quê? Dentro de uma prisão. Então ela come dentro de uma prisão, ela dorme dentro de uma prisão, se ela tiver algum momento de lazer, é dentro de uma prisão. Tudo que ela faz é dentro de uma prisão. Quando a pessoa ela não libera perdão, irmão, ela fica presa, a alma dela fica presa. Então ela fica presa o quê? Ela fica presa às lembranças. Então ela vai dormir, ela vai comer, ela vai ter um momento de lazer com sua família, aquelas lembranças estão na cabeça, não sai. Ela fica presa às angústias. Ela fica presa ali, aquilo que está acontecendo, o coração aflito, o coração apertado. Ela fica presa, então é para libertar. A liberação de perdão é para libertar, curar a nossa alma. E aí, irmão, falando sobre isso, eu quero fazer aqui para nós orarmos, irmão, algumas considerações sobre o perdão. Então já está ali, ó. Perdão. Não encare, irmão, o perdão como uma fraqueza. Às vezes a pessoa ela não perdoa porque ela diz assim: o que vai pensar de mim? Vão pensar que eu sou um fraco. Se eu for pedir perdão, a pessoa vai pensar que eu... Irmão, não pense assim, irmão. Se pensar assim, não vai pedir perdão. Perdão, irmão, é um ato de nobreza. Perdão, irmão, a pessoa demonstra maturidade espiritualmente falando, crescimento. E só, irmão, quando você pede perdão, você está demonstrando, irmão, uma evolução espiritualmente falando. E só quem é evoluído, irmão, faz a coisa certa. Amém, irmão? Mas se ele pensar que eu sou um fraco, se a pessoa pensar que a pessoa que está pedindo perdão ela é fraca, irmão, ela está cometendo um erro. Na verdade, ela está invertendo as coisas. É ela que está sendo fraca em pensar dessa maneira. Então não pense dessa maneira. Não encare como um ato de fraqueza. 2, segundo, pense nas consequências a longo prazo. Irmão, o que é isso, irmão? Quantos filhos, irmão, não têm herdado o ódio dos pais? As intrigas dos pais. Eu estava meditando essa palavra, irmão, eu estava lembrando. Quantas as guerras de hoje, irmão, as rivalidades de hoje, não começaram hoje, começaram no passado, com os antepassados, com os mais velhos. E isso foi se estendendo e chegaram hoje. Quantas pessoas já não morreram, perderam sua vida? Quantas pessoas hoje não podem olhar um para a cara do outro, por quê? Por causa de uma rivalidade, por causa de uma coisa que aconteceu e não houve o perdão. Existem 2 famílias, lá no Pernambuco, na cidade de Exu. Família Alencar, família Sampaio. Pode puxar aí no Google, você vai. Foi até tema de um programa do Globo Repórter. Essas 2 famílias, irmão, começou uma desavença, uma intriga, quando era 2 coronel e aconteceu lá uma briga e os 2 morreram nessa confusão. Resultado, por décadas, por quase 3 décadas, essa rivalidade ela continuou. E aí eu ficava, irmão, eu era adolescente lá no Pernambuco, onde eu morava lá. E a gente ouvia assim os rádios, ouvia falar também. E sempre a gente ouvia: alguém da família do Sampaio foi assassinado por alguém da família Alencar. Podia esperar, irmão. Mais dia ou menos dias, alguém da família Alencar, da família Sampaio ia lá e matava alguém. Pode puxar aí no Google, você vai ver. Dezenas de pessoas, irmão, 2 famílias morreram. Isso só acabou quando houve a intervenção do governo do estado e do governo federal. Quase 3 décadas depois. Acabou com essa rivalidade.
Então, irmão, nós precisamos pedir perdão hoje, porque eu preciso pensar nos meus filhos, nos meus netos, que amanhã os meus netos podem ter problema com aquela pessoa que eu não perdoei, e herdar essa rivalidade, herdar esse ódio, herdar essa ira, essa raiva, esse rancor. Então pense nas consequências a longo prazo. Terceiro, para nós encerrarmos, lembre que toda história tem dois lados. Às vezes a pessoa não perdoa porque ela está olhando só para o lado dela. Eu não perdoo porque eu estou certa. Não, eu tenho razão. Eu não vou perdoar. Mas será que a pessoa que ofendeu, por mais que ofendeu, será que ela também não tem razão? Você já parou para dar uma oportunidade para a pessoa se explicar? Para você entender o motivo, por que ela ofendeu? Talvez de tanto pensar assim, você nem dá oportunidade. Conta-se uma história que um pai chegou para o filho e falou: filho, vai lá no armazém, pede para o vendedor lá pesar 30 quilos de farinha e traz para mim. Essa família deve ser do Ceará, né? Gostar de farinha lá no Ceará, né? Então, eu sou de lá também, então por isso que eu estou falando, né? Mas aí o filho foi. Chegou lá, ele pediu para o dono do armazém pesar. Ele pesou os 30 quilos de farinha, colocou no saco. Aí ele estava a pé, né? Pegou o saco, né? Deu aquela balançada, né? Para sentir o peso, né? Você já carregou um saco de alguma coisa? Lembra? Você não dá aquela, né? Para ver o peso ali, sentir o peso? Aí joga nas costas e vai embora, né? Ele fez isso também. Mas só que quando ele fez isso, ele teve um pensamento. Falou: eu acho que o dono do armazém se enganou. Aqui não tem 30 quilos de farinha. Mas só pensou, jogou nas costas e foi embora. Só que ele morava meio distante, né, do armazém. E ele foi andando, chegou no meio do caminho, ele meio cansado, encontrou uma sombra, falou: eu vou descansar aqui um pouquinho. Tirou o saco das costas, colocou no chão. Mas aí ele já teve outro pensamento. Eu acho que o dono do armazém estava certo. Aqui tem 30 quilos de farinha. Descansou um pouquinho, pegou o saco, colocou nas costas e foi embora. Quando chegou em casa, que ele chegou ali, tirou o saco, colocou ali no local ali, ele já teve outro pensamento. Eu acho que quem estava enganado era eu. Aqui tem mais de 30 quilos de farinha. E aí? O decorrer, a caminhada dele ali fez ele entender que ele estava errado, que o dono do armazém estava certo. Irmão, será que na tua caminhada cristã, irmão, quanto tempo você tem de caminhada cristã e quanto tempo você tem de cristão, já não te fez entender? Já não fez nós nos entender que talvez nós estejamos errados em agir de certa maneira? Já nos fez entender que nem sempre nós temos razão. Então nós precisamos, irmão, entender que toda história tem dois lados. Tem o meu lado, eu posso ter razão, mas eu também preciso ouvir o lado de quem me ofendeu, o lado do meu oponente, o lado do meu irmão. Amém, meus irmãos? Vamos dar uma chance. Então, irmão, é essa palavra que Deus colocou no meu coração. Você entendeu, irmão, essa palavra? Falou com você, irmão? Se coloca de pé. Falou com você? Irmão, eu quero te fazer um convite agora, irmão. Você que entendeu, né? Você falou que entendeu, então você entendeu. Eu quero te convidar, irmão. Quem aqui hoje precisa tomar essa decisão? Quem aqui hoje precisa perdoar? Quem precisa liberar perdão? Sai do seu lugar, irmão. Vem aqui na frente. Nós vamos orar por você. Aqui estão os pastores, obreiros. Queremos orar. Queremos te ajudar em oração. Sai do seu lugar.
Fique à vontade. Os irmãos vão estar louvando. Fique à vontade, irmão. Você que sente, eu no decorrer da minha vida, eu preciso ainda. Eu preciso. Decida hoje, irmão. Decida hoje. Eu preciso libertar minha alma. Eu preciso curar minha alma. Eu não quero que a minha dívida seja revogada. Sai do seu lugar, irmão. Você que entendeu, você que precisa. Sai do seu lugar. Tome essa atitude agora, em nome de Jesus. Pode louvar, o irmão vai estar louvando. Fique à vontade, irmão. Quando louvor, pode vir, irmão. Pode estar vindo. Não tenha vergonha, irmão. Lembra do primeiro ato lá. Não encare isso como um ato de fraqueza. Se eu for lá na frente, o que irmão vai pensar de mim? Irmão não vai pensar nada, irmão. E se pensar, está errado. Se pensar, está errado. Sai do seu lugar. Oh Deus. Oh Deus. Toca, Pai, nos corações, ó Pai. Mas às vezes Senhor conhece e sonda, meu Deus, os corações. Oh Deus. Pela ainda dá tempo, irmão. Ainda dá tempo. Não perca essa oportunidade. Não perca essa oportunidade. Independente. Oh Deus. E deixo de simplesmente crer. Oh, Jesus. Derrama, Pai, perdão. Não posso viver longe do teu amor, Senhor. Não posso viver, glória a Deus, longe do teu afago, Senhor. Não posso viver longe do teu abraço, Senhor. Abraça-me, oh Deus. Ainda dá tempo, irmão, ainda dá tempo. Decida hoje. Decida hoje perdoar. Decida hoje ser perdoado. Oh Deus. Derrama, Senhor, do teu perdão. Abraça, meu Deus, essa vida aqui, Pai, que está aqui, meu Deus. Está, meu Deus, clamando pelo Senhor. Criança. Que está, meu Deus, te amar. Com o coração, ó Pai, aflito, com o coração, meu Deus, angustiado. Vem trazer, meu Deus, refrigério, alívio, ó Pai, em nome de Jesus. Meu Deus, nada pode impedir, meu Deus, o teu poder, meu Deus, de operar. Irmão, eu tenho clamado e não tenho recebido resposta. Eu tenho pedido e não tenho alcançado o meu milagre. Talvez haja pecado, e esse pecado precisa ser perdoado. Mas para que esse pecado seja perdoado, eu preciso perdoar. Eu preciso liberar perdão. Faça isso agora, faça isso agora. Você está no lugar certo. Você está no lugar certo, no momento certo. Deus está aqui para te ouvir. Não perca a oportunidade. Oh Deus, tira, meu Deus, toda mágoa, tira toda angústia, tira todo peso, tira toda ira, em nome de Jesus.
seja repreendido. Seja repreendido todo espírito maligno de confusão. Em nome de Jesus, que haja cura da alma, que haja libertação da alma agora, em nome de Jesus, em nome de Jesus.